Pode ir lá? Tu mandou o link aí certo? Acho que tá, não botou não. Volta lá, por favor. Esse aí foi de ontem. Ah, tá. Tem que sair. Não, só atualizar aqui. Isso. Agora sim. Olá pessoal, tudo bem? Excelente noite a todos vocês. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos aqui com ele, pastor Paulo César, meu amigo de longa data, não é não, pastor? Com certeza, Rafael Martins. Estamos aí caminhando já há algum tempo, né? E, para a glória do Senhor, nós estamos hoje recebendo aqui na minha casa, que é aqui na igreja, o Rafael Martins, que vai estar fazendo um trabalho. Ele tem um trabalho muito legal, chamado Pó de Vaso, então é com ele agora. É isso aí, pessoal. Você está no Pó de Vaso na minha casa. Embora estejamos aqui na igreja do pastor Paulo César, né? Aqui que virou o nosso o nosso setor aqui de entrevistas. É o que está acontecendo no mundo, gente. Vamos falar sobre o quê? O Apocalipse. Já estamos vivendo os últimos momentos? Será que já estamos vivendo o princípio das dores? Até onde vai essa luta mundial? Será que teremos uma terceira luta mundial? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não posso falar a palavra certa. Mas então, sanções, taxações, países aí exigindo diversos direitos de outros e alguns, como aqui, né, nas terras Tupiniquim, não querendo dar regalia, agir de acordo com, como que eu posso dizer, pastor? Vamos lá, me dá a palavra. Agindo corretamente, né, em benefício da democracia e tudo mais. Será que isso já é o princípio das dores, pessoal? Então, é nesse tema que nós vamos sanar a dúvida de muitas pessoas com relação à volta de Jesus Cristo e a tudo que está no Apocalipse. Tenho aqui as perguntas mais feitas e vamos passar para o pastor Paulo César. Vem? Vamos lá? Muito bom, Rafael Martins. É um assunto muito interessante. Embora muita gente tenha muita preocupação com o final dos tempos, preocupação, mas não tem tanto interesse. A maioria dos cristãos não tem interesse por estudar profundamente a escatologia bíblica. E por não ter esse interesse, porque na verdade não é um tema fácil, acaba tirando um pouco dessa necessidade ou dessa vontade de estudar a escatologia, de estudar os últimos dias. Eu quero só antes apresentar o meu livro, que eu tenho sobre esse tema,
É um livro que eu escrevi, eu estudo esse assunto desde quando eu me converti praticamente, tá? Só que vai estar assim um pouquinho virado por causa do espelhamento, né? Os últimos dias. Olha como é que eu estava aqui, olha a foto. A foto dá para ver, né? A diferença, né? Então tem aí uns 16 anos esse livro aí. É isso aí. Tem 16 anos. Então, essa aqui foi quando eu comecei. Essa é a primeira edição. Primeira edição. Essa aqui é a primeira edição, gente. De forma artesanal. Tá? Esse livro... eu fiquei admirado com esse livro. Era feito em casa mesmo, numa impressora caseira. Matricial, aquelas antigonas mesmo? Aquela antiga, inclusive, não era de tone, não. Aquela é de cartucho ainda. Gastava muita tinta com ela, então. Entendeu? Porque eu até tenho uma de tone aí, tá até parada, que depois eu comecei a usá-la, mas as primeiras edições foi com aquela de cartucho. Uhum. Que a gente tinha que ir lá, encher o cartucho. Depois eu comecei a comprar as tintas e eu mesmo recarregava o cartucho. Aí tinha que pegar uma seringa com agulha, né? Enfiar no buraquinho. E às vezes era luta. Às vezes dava ruim, que a tinta às vezes não era de boa qualidade, estragava o cartucho, aí tinha que comprar outro cartucho. Então todo o processo que a gente teve de edição de livro, e hoje, para a glória de Deus, eu publico meus próprios livros e também publico o livro de terceiros também. É isso aí, você querendo ter um livro, querendo realizar esse sonho, é só falar com o nosso pastor aqui, ó, Paulo César, que ele vai ser a ponte para a realização dos seus sonhos. É verdade, porque tem muita gente, Rafael, você que é escritor, né? Sim. Sabe disso, que as pessoas se esbarram na burocracia, na questão financeira às vezes, né? É verdade. Para editar, ele tem muita ideia, tem muita coisa escrita, mas, no entanto... Para fazer aquilo ali se tornar algo material, né? Sair da tela do computador Tudo depende de muita coisa. Depende de dinheiro, principalmente. E depende, porque tem gente que fala assim, isso é muito difícil, esse sonho eu não vou conseguir realizar. E eu consegui realizar de forma artesanal, muita gente falando, isso aí não dá certo, isso aí não funciona. Vai funcionar. E vendia os livros, dando curso, né? Porque eu ia nas igrejas dar a palestra e vendia os livros. Uhum. Entendeu? Então esse livro aqui, por exemplo, foi vendido mais de 1000 exemplares desse aqui, desse verdinho, e desse aqui uns 500 exemplares feitos por mim, né? Manualmente, artesanalmente, e é uma coisa interessante. Agora, as pessoas têm muita dúvida sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo, mas também tem preguiça de estudar. Tem dúvida e tem preguiça. Não é fácil. Assim, eu, quando era novo convertido, eu comecei por uma dica de um pastor, né, que foi meu primeiro pastor, e eu passo essa dica para frente até hoje. Gente, comecem pelo Novo Testamento, porque é muito mais fácil compreender. E o que um cristão novo convertido precisa? Ter a mente de Cristo, né? E lendo o Novo Testamento, você consegue adquirir essa mente de Cristo. Você quer ser o que Cristo fala. Você quer agir como Cristo age. Então, assim, você se apaixona cada vez mais por Cristo. E isso é muito bom. Mas quando eu cheguei no Apocalipse, eu travei, porque eu queria estudar. E a única coisa que eu tinha na época, que não existia internet ainda, era só de cenário e mais nada. E eu não tinha biblioteca por perto, não conhecia muitas pessoas que entendessem do assunto. Então, assim, eu deixei abrir mão e não estudei, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu preciso voltar com afinco, porque tem muito mais ferramentas, né? E tá aí o pastor Paulo César que vai começar nessa nova jornada. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Vocês estão comigo? Vamos lá? Pode vaso na minha casa com o pastor Paulo César de Oliveira, o homem. Vamos lá, gente. Ó, a primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, hoje não é sobre a vida dele. Não. É sobre o Apocalipse. O que é a volta de Jesus Cristo? Eu acho que é uma coisa que entra muito assim na dúvida, né, no imaginário, porque cada um fala uma coisa. Uns dizem que ele vai voltar sobre as nuvens, outros dizem que ele vai vir, vai guerrear, tem Gog e Magog. Como é que é essa situação? Então, a primeira vinda de Jesus já veio a primeira vez quando ele nasceu. Uhum. Então, quando a gente fala da vinda de Jesus, nós estamos falando aí da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda.
Entendeu? A segunda vinda de Jesus é agora, quando ele vai estar vindo para arrebatar a igreja. Mas a vinda de Jesus, Rafael, ela é dividida em duas partes. Então, inclusive, eu boto isso no meu livro. Sim. A vinda de Jesus é dividida em duas partes. Duas partes. A segunda vinda é duas partes. A primeira parte da vinda dele vai ser para arrebatar a igreja. Isso aí é o retorno, tá, gente? Tem a primeira vinda que ele veio, foi crucificado, exatamente, entendeu? Para trazer redenção para a humanidade. Agora é a segunda vinda, mas tem duas partes, né? Duas partes. Ele vai vir duas vezes, vai é isso? Em duas fases, a gente fala em duas fases. Ah, duas fases, olha aí, que sensacional. É uma vinda só em duas fases. Porque tem gente que ele tem essa confusão quando fala, Jesus vai voltar uma vez para arrebatar a igreja e voltar outra vez com a igreja para repreender o anticristo e estabelecer reino milenar. Não. Ele vai vir uma vez só com duas fases. A primeira fase para arrebatar a igreja. E a igreja vai estar nos ares, nos céus, durante 7 anos. E aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você permitir, eu vou ler aqui, para que todos possam ter essa... Ah, meu computador deu ruim aqui. Apagou. Mas, eu não botei para carregar. Mas o que acontece? A Bíblia fala que 1 Tessalonicenses diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos estarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Então tem gente que acha que esse de estar para sempre com o Senhor é estar para sempre no céu. E não é. É com o Senhor. Independente de onde quer que seja. De onde que ele esteja. De onde ele esteja. Porque nós vamos para o céu, mas depois nós vamos voltar para a terra, para reinar com ele aqui. Então tem muita gente que tem essa dificuldade de pensar assim, mas eu queria ir para o céu e ficar lá toda a vida. Não vamos ficar lá toda a vida. Aliás, nós vamos ter acesso ao céu como os anjos têm acesso ao céu e à terra. Os anjos podem ir para o céu e voltar à terra a hora que eles querem, ou a hora que eles são ordenados por Deus. E nós também teremos esse poder de ir e vir. É porque vamos prestar serviço, né? No céu tem trabalho, tá, gente? Exatamente. Só que não vai ser como aqui na Terra, nesse corpinho de carbono, né? Com esse espírito aqui dentro, com uma alma. Não, você vai ser só espírito. Só espírito. Você vai ser só energia. Por isso que você não vai se cansar, por isso que você pode voar, por isso que você pode ser transladado, né? Estar num lugar e depois aparecer em outro, né? Na velocidade da luz. Então, assim, vai ser diferenciado, né, gente? Exatamente. Então, vamos lá, vai ser bom. É assim que o Rafael está explicando, tá vendo? Então, em relação ao Apocalipse, ele pode não ser o expert, mas entende também bem o básico. O básico você entende. Sim. Eu acho que é importante que todo cristão entenda pelo menos o básico. Para poder ter uma... Exatamente, o camarada é cristão, mas ele fala assim, o que você entende de Apocalipse? Nada, aí é complicado. E eu já percebi que ele tem o básico, uma noção razoável e uma noção inteligente disso aí. Então, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4 diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu? Então, essa ida ao céu é para acontecer duas coisas lá. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Nós vamos passar por um tribunal que é diferente de julgamento final, tá? De trono branco, de julgamento das nações. Então quer dizer que até o julgamento tem duas fases também. Tem 3. Por exemplo, vai ter 3 julgamentos. Julgamento só dos cristãos, que chama-se Tribunal de Cristo, onde só crente vai participar, vão ser julgados. Não é julgado se ele vai para o céu ou não. É julgado as obras dele. O que ele fez de bom ou de errado. Se ele foi negligente, se ele foi um crente relapso, omisso. Olha aí.
ele vai ser punido de alguma maneira no tribunal de Cristo. Ou vai receber galardão, ou vai receber menos galardão, ou vai receber detrimento. É aquela palavra da parábola. Até o que não tem lhe será tirado. Eita, aí é difícil, né? Entendeu? Então vamos supor, ele vai estar. Aí a Bíblia fala: ali haverá pranto e ranger de dente. Aí a pessoa entende que é o inferno, pranto e ranger de dente. Então, o senhor falou aí de mais ou menos 3 situações. E essas 3 situações, alguma delas tem assim, tipo meio termo? Exemplo, ou é glória, ou é inferno, ou é o que os espíritas e alguns católicos entendem como purgatório, algum lugar que aquela alma precisa dar uma aperfeiçoada para subir ou para entender que ela vai descer de vez? Não existe isso. Na Bíblia não existe. Não existe. O que existe tá. Olha aí, ó. Seguinte, não se engane. A decisão se a pessoa vai ser salva ou não, Rafael, é no arrebatamento. Se não foi arrebatado, acabou a história. Entendeu? Se ele ficou, ficou. Ele não vai para o céu para depois Deus falar assim: não, você não vai ficar aqui não. Você vai descer. Não tem esse negócio. Não tem meter. Ou vai ou não vai. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Não vai. Não tem. Se a pessoa não foi arrebatado, não foi. Não tem esse negócio de... chegou lá, tem uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Não tem chance. A chance que todos nós temos é aqui em vida. Não temos chance depois. Então vamos supor, lá no céu o que vai ser decidido? Tribunal de Cristo, para decidir que qualidade de obra você fez. Eu fui um cristão a minha vida inteira, mas o que você fez foi para a glória de Deus ou para a sua glória? Foi para a honra e glória do Senhor ou para a sua própria glória? Então tudo isso vai ser contado, entendeu? Então vai ter muita gente decepcionada, porque fez muito, mas não fez para Deus. E tem aqueles que não fez tanto, mas fez para Deus. Igual a parábola dos trabalhadores da vinha. Sim. Isso tudo é escatológico. O que foi aquela parábola? O Senhor saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. No início do dia, pegou uns trabalhadores e botou na vinha para trabalhar. Depois, meio-dia, pegou outros. E no final da tarde, pegou outros para trabalhar. Na hora de acertar a conta, deu o mesmo dinheiro para todo mundo. E alguém reclamou, está na parábola lá. Mas nós começamos cedo e estamos ganhando a mesma coisa que esse começou agora. Por quê? Porque não é a quantidade de trabalho, é a qualidade. A qualidade de trabalho, entendi. Entendeu? Como esse trabalho é feito, se é feito realmente de coração, com esmero, é isso? Exatamente. Agora vocês estão entendendo? Porque se a pessoa, depois do... ele foi cristão, ele vai ficar, pode ser que não fique, pode ser que ele seja arrebatado. Mas as obras dele vai ser queimado, o apóstolo Paulo fala que vai ser provada no fogo. Então quando a pessoa fala no fogo, por exemplo, assim como a prata, o ouro, a pedra preciosa, então Deus vai testar se a obra da pessoa foi uma obra de ouro, de prata, de bronze, pedras preciosas, ou de palha ou de madeira. A obra que se queimar, essa vai ser punida. Eu fiz uma obra de madeira. Quer dizer, eu trabalhei, preguei, ganhei muitas almas, mas para eu me orgulhar do que eu fiz. Né? Como existe muitos aí, não estou julgando, mas tem muita gente que está fazendo muito, mas sem a devida qualidade para Deus. E Deus vai julgar isso aí. Entendeu? Agora, o que vai acontecer no céu também? Tá? Nós estamos aqui com alguns irmãos já ao vivo aqui. Tá. O que vai acontecer nos céus? Vamos lá. Depois da boda do Cordeiro, depois do Tribunal de Cristo, vai acontecer as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? É a festa do casamento. É quando nós vamos nos reunir com Cristo para concretizar o casamento que foi comprometido lá na cruz. Quando Jesus desposou a noiva. Então a noiva é a igreja que está esperando o retorno do noivo. Porque no casamento hebraico era assim. A noiva era resgatada, era pago um dote para a noiva,
E Jesus não pagou um dote com prata, nem com ouro, nem pedra preciosa, mas foi pelo próprio sangue. Ele comprou a noiva pelo sangue dele, na cruz. E eu sempre falo que assim como Adão saiu do lado de Eva, perdão, assim como Eva saiu do lado de Adão, a igreja também saiu do lado de Jesus. Tanto é que quando ele recebeu aquela flechada no lado, saiu água e sangue. Quando ele foi... tomou uma investida, né, da lança de Longinos, saiu água e sangue. Representa o quê? Um parto. Como se fosse um parto. Porque quando uma mãe dá à luz um filho, o que sai? Água e sangue. Eu nunca tinha pensado por esse lado, como um parto. Saiu a igreja ali, a igreja foi gerada na cruz. Sim, com certeza. Tem igual todo Adão, sentido. Jesus é o segundo Adão. Exatamente. Paulo fala isso, né? Paulo fala isso. E a igreja é a simbologia da Eva. Na igreja, a Eva é um tipo da igreja. Aliás, as mulheres na Bíblia, ela é um tipo da igreja. Entendeu? E Eva é um tipo da igreja. Então, tanto é que Paulo fala assim: eu temo que assim como Satanás, como a serpente enganou Eva, exatamente. Vocês, igreja, sejam também enganada. E vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então o que Jesus veio? Jesus veio, desposou a igreja, pagou o dote e agora vai buscar, porque o casamento judaico era assim, a noiva ficava desposada, já comprometida, não podia se relacionar com nenhum outro homem que já era adultério, mesmo não tendo nada com o noivo, mas ela já tinha um compromisso. É como se fosse um pré-casamento. Um pré-casamento, hoje a gente chama de um noivado, mas o noivado de hoje nem passa perto do que... Não, é muito diferente. É muito diferente do que era antes. Até mesmo as festas de passagem de infância para a fase adulta, né, que no caso seria o aniversário do menino de 18 anos e da menina de 15, é totalmente romano, né? Já puxa para o lado romano e não judaico. Isso aí. E na verdade, a essência disso tudo, se eu não me engano, né, essa menina, dentro da cultura romana, ela teria que se relacionar com alguns homens antes de casar, é isso? Da cultura romana? Não, a cultura romana é o seguinte: nós adotamos muita coisa romana. Infelizmente. Inclusive, por exemplo, o vestido véu e grinalda, vestido branco. O branco sempre existiu, né? Que fala de pureza, né? De santidade. Mas não o véu, por exemplo, essas coisas todas que já parte por uma questão romana. E o noivado, tipo assim, a pessoa, hoje em dia, né, tem essa questão, né? O jovem está namorando e já está fazendo sexo. Noivo, então, já acha já no direito de fazer sexo. E no tempo bíblico, não podia. Ele já tinha um compromisso, mas não podia ter sexo. Entendeu? Então o que acontece? Jesus comprou a igreja e agora vai vir buscar. Tanto é que Jesus falou: a vinda do Filho do Homem ninguém sabe, unicamente meu Pai que está no céu. É claro que Jesus hoje sabe, que ele estava encarnado e limitado. Então quando ele disse isso, ele falou que nem os anjos nem meu Pai. Mas aí no capítulo 28 de Mateus 18 ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então depois da ressurreição Jesus sabe tudo. Então vamos supor, a hora da vinda do Filho do Homem ninguém sabe, porque o noivo não avisava para a noiva quando ele ia vir. Ou o pai do noivo. O pai do noivo era que decidia a hora dele vir. Isso. Entendeu? O pai do noivo é que decidia: meu filho, vai lá buscar tua noiva, já está na hora. Entendeu? Então é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Mas aí, no caso, o pai do noivo preparava tudo, né? Ele preparava o que exatamente? A festa ou a casa? Ou era tudo quem preparava tudo é o pai do noivo e o pai da noiva também, dependendo do acordo que faziam, né? Tinha um acordo. Não, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Entendeu? Hoje em dia quem prepara é o pai da noiva, né?
A festa. Mas nessa cultura judaica, o compromisso fica mais com o pai do noivo, da festa, né? Tanto é que vai haver uma festa no céu quando a igreja chegar. Vai haver festa no céu. Exatamente. E vai ter anjos voando. Exatamente. Então essa cultura de Jesus voltar, tanto é que eu até estava falando ontem num vídeo, na live que eu estava fazendo ontem aqui, que quando Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no meu Pai, porque crede em mim, crede em mim, na casa do meu pai muitas moradas. Porque ela estava assim, tá bom, meu amor, você vai vir me buscar tal dia, ou quando é, não sei, mas você fica tranquila, não se turbe o coração, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, ou seja, meu pai é muito rico, tem muita coisa, não vai faltar nada para você. Quer dizer, não vai ter morada de ter casinha lá, né? A morada que ele fala vai ter muita coisa, vai ter muita celebração, vai ter muita fartura. Então ele fala, aí ele fala, quando eu for, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Está lá em João 14, versículo de 1 a 3. Entendeu? Exatamente. Então, mais ou menos isso aí. É isso aí, pessoal. Gente, vocês estão no Pode Vaso na minha casa. Abreviadamente NMC, né? Na minha casa. Tá bom? Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Autor do livro Ana, o segredo da graça e da conquista revelado. Gente, vai ter link aqui na descrição, no YouTube e aqui na descrição no Facebook. Depois eu estarei passando aqui para o pastor Paulo César. Ele vai estar colocando depois da live. Fique atento, revisite esse vídeo para que você possa acessar todos os links, tá? E você que não me conhece, estarei deixando o meu Instagram e também o meu Facebook aqui para vocês, além, é claro, do nosso canal no WhatsApp, no Facebook. Tem também no WhatsApp, claro. E não esqueçam, se vocês quiserem também estudos, se vocês quiserem serem edificados, acesse o canal Edificai Rafael Martins, ok? Vamos lá. Olha, temos mais perguntas aqui e vamos lá, hein? Essa aqui só foi a primeira. A segunda, na verdade, né? Agora, quantas vezes Jesus vai voltar? Também foi explicado. Não é isso? Só que eu quero ainda falar o seguinte, é bom voltar nessa pergunta, porque ele vai voltar uma vez em duas fases. Então, qual é a primeira? A primeira é para arrebatar a igreja. E a segunda é para estabelecer o reino milenar. E ele vem com a igreja agora. Tá, peraí. Ele arrebata a igreja, leva a igreja por 1000 anos para ficar lá em cima. 7 anos. 7 anos? Não seria 1000 anos e depois ele voltaria para ficar... Não, 1000 anos é aqui na Terra. 1000 anos é o milênio, que vai ser um reino milenar aqui na Terra. É isso aí. 1000 anos vai ser aqui. Então lá no céu vão ser 7 anos, mais ou menos o que vai estar acontecendo aqui na Terra. Por exemplo, o anticristo vai reinar aqui 7 anos. Durante esses 7 anos que o anticristo vai reinar, ele vai subjugar muitas pessoas. Muitas pessoas que não forem arrebatadas vão se converter dentro do milênio, dentro do tribunal de Cristo, dentro da grande tribulação, tá? Não se pode confundir isso. E muitas gente vão se converter e vão ser perseguidas, porque vão rejeitar o sinal da besta. Entendeu? Então vai ser oferecido um sinal que está lá em Apocalipse 13, que é a marca da besta, que muita gente acha que muita gente já foi marcado pela besta e que o anticristo já está reinando. Não existe isso. Se o anticristo estivesse reinando e já estivéssemos na grande tribulação, a gente não conseguiria nem ter igreja aberta. Né? Não teria. É verdade. A perseguição seria muito grande, embora exista perseguição em outros países, mas não chega nem perto do que vai acontecer dentro da grande tribulação. Eu acredito que a gente está no início das dores, pastor. Sim. O início das dores são esses sinais. Né? Jesus falou assim, e vocês ouvirão de guerras, e Mateus 24, e rumores de guerras. É o que nós estamos vendo hoje.
além de guerra realmente física, existe guerra virtual, guerra econômica, guerra financeira, né, onde os países estão ameaçando um ou outro com taxações e tudo, né? E não só o Brasil, mas outros países também estão sendo taxados. É uma guerra financeira, né? Que tem se levantado aqui. Exatamente. E isso tudo é um prenúncio de um grande acontecimento, porque dinheiro vai acabar, e a Bíblia fala em Apocalipse 13 que quem não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar nem vender, nem negociar nada, e vai ter muita gente que não vai querer a marca, porque a marca ainda não veio, o sinal não veio, alguns falam que é o chip, ele não veio, mas quando ele vier, o cristão verdadeiro vai entender que é o anticristo que está forçando isso. Então ele vai rejeitar, e por rejeitar vai ser perseguido e vai ser entregue até a morte, dentro da grande tribulação. Lá no céu vai estar acontecendo o tribunal de Cristo, vai estar acontecendo o tribunal de Cristo, e acontecendo também o tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro. Só que na boda do Cordeiro, o que nós precisamos entender? É a festa do casamento. E no tribunal de Cristo é quem vai receber o julgamento. Quando acontecer isso, e aqui a grande tribulação, Jesus vem com a igreja para aniquilar o anticristo e estabelecer o reino milenar. Aí acabou a história. Acabou a história até aí, porque ainda tem milênio, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. E, então, assim, o senhor acredita que quando... Não, aqui no caso o milênio vai ser aqui só vamos ficar só 1000 anos e depois vamos voltar para o céu, é isso? Não, nós vamos reinar com Cristo eternamente, que não quer dizer que seja no céu, mas reinar com Jesus. Aí vem eu falo aqui no meu livro, é o perfeito estado. Ó, vem o juízo final. O que é o juízo final? É onde os ímpios vão ser julgados. E nós, a igreja, vamos julgar os ímpios com Jesus. E chama-se juízo final. Tá vendo aqui? Ó? Juízo final. Que também tem na Bíblia o nome de trono branco. Aí, depois do juízo final, o eterno e perfeito estado. Eterno e perfeito estado. É quando nós vamos gozar da eternidade com Jesus. Aí vem a eternidade. Nunca mais ninguém vai morrer. Eternidade. Sim. Seremos eternos. Entendeu? Vem a eternidade. Pronto. É por aí. É isso aí. Até porque a energia nunca morre, nunca se perde, ela só se transforma, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Olha, então, vamos lá. E quando isso acontecerá? Tem algum momento específico? A gente pode saber assim, rapaz, ó, a volta de Cristo está marcada aí para 2027, no dia 7 de julho, a 12h30. Não. Tem isso? Não tem. Muitos estudiosos tentaram descobrir uma data não específica. Pela numerologia, ou pela Cabalá, ou então pelos astros, né? Sobre a volta de Jesus. Só que ninguém sabe, tá? A volta dele, quando ele vai voltar, porque ele não falou o dia e nem a hora, até porque dentro de um casamento, o noivo nunca dizia quando viria. Até ele falou assim, pode ser qualquer hora, meia-noite, pode ser ao cantar do galo, pode ser ao meio-dia, qualquer hora. Por isso que as virgens, que são as damas de honra, têm que estar com as suas lamparinas acesas, vigiando. Alguns falam que as virgens é a igreja, 2 tipos de igreja, aquela que estava preparada e outra não, mas no sentido geral, a igreja tem que estar com as suas lamparinas acesas e com azeite. Porque qualquer momento o noivo pode vir e alguém vai gritar. Aí vem o noivo. Esse grito são as trombetas, né? É o alarido, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Aí vai ser aquela correria.
E quem não se preparou não vai poder entrar. Essa é a grande questão. Entendeu? Então não tem dia nem hora. Eu até falo aqui no livro, tem dia que Jesus, está marcado o dia que Jesus voltar? Não está escrito, porque ele não disse a data. Mas tem uma coisa que ele falou. Assim, quem falou foi os anjos, em Atos, né? Assim como vocês estão vendo o Filho do Homem subir, da mesma forma ele descerá um dia. Só que na primeira fase, ninguém vai ver nada. Ele vai vir nas nuvens, seus pés não tocarão na terra e ninguém vai ver nada. A igreja simplesmente desaparecerá. Só que essa questão de desaparecer é muito... Isso aí eu falo aqui no meu livro, que é o seguinte, não é desaparecer, todo mundo sumir e ficar só a roupa do Rafael, a minha roupa, não. Vai ser um arrebatamento pior do que se imagina. Não é o arrebatamento igual o filme lá, deixado para trás. Uhum. Porque o filme ilustra como se o arrebatamento fosse algo... sumir todo mundo. Mas a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser, sabe o quê? Vai ser uma morte súbita. E vai subir só o espírito da pessoa. Ou seja, o corpo vai voltar para a terra. E as roupas vão ficar. E aí sobe só o espírito. Só o que veio do céu. Porque o corpo, como diz Salomão, volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Que é o fôlego de vida, né? Exatamente. E também somos uma fagulha divina. O apóstolo Paulo fala que carne e sangue não herdarão céus. Não herdarão o reino dos céus. Então, essa questão é muito... Tem gente que ele fica assim, meu Deus, eu pensava que ia sumir todo mundo e desaparecer, não sei o quê. No filme, antigamente, a minha avó botava um vídeo não, um LP chamado Arrebatamento. Eu acho que é esse nome, mas era um outro nome. Que contava a história do arrebatamento. Aí era aquela gritaria e tal. Inclusive, no disco, antigamente, dizia que mulheres de barriga, os crianças iam subir da barriga das mulheres, e que bebê no carrinho ia desaparecer. Um monte de coisa que, na verdade, não é bíblico. Tá? A verdade é que o pó vai voltar para o pó, e a terra vai voltar, e o espírito vai voltar para Deus. Vai ser desta forma, e não dessa forma que alguém está falando. E eu próprio isso na Bíblia. Está lá em Lucas, capítulo 27, se você quiser ler, está lá. Capítulo 22, se eu não me engano, versículo 26, porque a Bíblia pagou aqui, mas a gente pode ver até no telefone aí na Bíblia. Então, na verdade, o arrebatamento vai ser pior do que as pessoas imaginam. Porque sumir todo mundo é tranquilo. Sabe por que é tranquilo? Porque não vai dar trabalho para ninguém. O problema é morrer um monte de gente, deixar um montão de corpos espalhados por aí. Para serem enterrados ou ficar cheirando mal sobre a terra, né? É isso que vai acontecer. Que é muita gente para poder dar conta de enterrar, né? É por isso que a Bíblia fala que aonde estiver o cadáver, se ajuntarão as aves. Como é que será aquele dia, Senhor? Aí Jesus falou, quem estiver no campo, uma será tomada, outra será deixada. Quem estiver na cama, um será tomado, outro será deixado. Quem estiver na lavoura, um será tomado, outro será deixado. Senhor, quando será isso? Onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. Está lá em Lucas. Mateus também está escrito. Entendeu? E eu falo isso aqui no meu livro sobre isso. Entendi. Alguns tinham entendido que quem será deixado e outro será tomado, ou seja, é que um representa o ímpio e o outro representa o cristão. Mas nesse caso não. Nesse caso, um será deixado e o outro será tomado, quer dizer, o corpo será deixado e o espírito será tomado. Até porque não tem necessidade nenhuma do corpo subir, porque não herdará. Não, esse corpo é dessa dimensão. É isso que nós temos que entender. Mundo de 3 dimensões, corpo de carbono.
Mundo de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, corpo espiritual. Corpo espiritual é energia. Tudo nesse mundo é 99% plasma. Nikola Tesla ele já falava que você pode explicar tudo através de energia, vibração e frequência. Então é isso. Os anjos, quando eles vêm se materializar na Terra, eles têm que diminuir a frequência deles para poder se tornarem seres materiais. E aí eles comem, bebem, são até mesmo desejados pelos homens de Sodoma e Gomorra, né, para vocês terem uma noção. Mas quando se torna espiritual novamente, eles precisam acelerar aquilo que seria a matéria para poder se tornar espiritual, para poder subir. E quando um espírito que está lá em cima, que é um espírito santo, um espírito divino, um espírito angelical, ou o próprio Deus, para descer, ele tem que se desprender de toda essa energia. Aí o pastor Daniel Lopes ele vai falando de Deus, né, no Monte Sinai, que quando ele fala que ele quer se encontrar com Moisés e Moisés está pronto para subir o Monte Sinai, ele fala, não se chega para cá agora não, fica mais um tempinho aí. E aí passa-se 40 dias e depois Deus chama. Por quê? Porque nesse inteirinho o monte está tremendo, está fumegando, nuvem escura lá em cima. Então, se Moisés subisse, ele ia ver Deus como ele é, porque ele ia morrer. E quando ele vai ter com Deus que ele desce, ele é tão inundado pela glória de Deus, radiação, que o rosto dele fica brilhoso. E aí ele tem que usar um véu. Vocês entenderam isso? Boa colocação e boa explicação que você deu. Você foi mais profundo ainda. Porque, na verdade, é isso. Como Adão era antes? Adão é um ser de luz. Era um ser de luz, é o que nós vamos ser de volta. É. E a Bíblia fala, assim como ele é, seremos. Então nós vamos ser como Cristo e como os anjos. Não vamos mais morrer e nem vamos ter desejos carnais. Entendeu? Então nós vamos ser totalmente espirituais. Então por isso que não tem sentido esse corpo ir para o céu. Tanto que a mesma palavra para pele é a palavra usada para luz, dentro do hebraico. Ok? Que é or. Então, fiquem ligados. Aí tem aquela questão de alguém falar, mas o Elias foi com o corpo e tudo. O Moisés, não sei o que, Enoque foi trasladado. Bom, aí nós temos que ver o seguinte. Em João 3,13 diz que ninguém subiu ao céu. Ninguém. Então, se é ninguém, nem Pedro, nem Elias, e nem Enoque, e muito menos Moisés. Ninguém subiu ao céu em corpo humano. Ninguém. Agora, mas onde está o corpo de Moisés? Onde está o corpo de Elias? Foi para o céu? Não foi para o céu. O que a Bíblia diz em 2 Reis? Um carro de fogo separou Elias de Eliseu e ele foi levado ao céu num redemoinho. Isso aí, redemoinho. Foi levado ao céu num redemoinho. Um redemoinho chega até o céu? Não. Não, o redemoinho é da natureza, é desse universo. Um vento, um redemoinho. Sim, um redemoinho normal, né? Um redemoinho normal. Ele consegue, ele se desfaz na atmosfera. Isso. Ele não vai até o céu. E aí, será que ele caiu no mar? Que houve? Caiu no mar da Galileia, então, que não é mar, uma lagoa? O que houve com Elias? Caiu no mar vermelho? Foi para o céu? A Bíblia diz que não. Mas Elias está no céu. Onde é que está escrito que ele foi para o céu? Quando a gente fala subiu aos céus, subiu até uma altura que é possível você ver. Tem céu das nuvens, céu dos pássaros, céu dos astros e o céu dos céus. Ele está no céu dos céus. Outra questão é o Enoque. O Enoque. Deus tomou para si. Está dizendo que foi para o céu? A Bíblia fala assim, e Deus tomou Enoque para si para não ver a morte. Mas aonde está escrito que ele foi para o céu? Não lugar nenhum. Por exemplo, em João 3,13, Jesus mesmo disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ele estava tendo uma conversa com Nicodemos. É preciso Nicodemo nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo, fazendo aquelas perguntas, ele falou,
E aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Não, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Então, o único que desceu, que subiu para o céu e está no céu é Jesus. Porque no arrebatamento, todos nós vamos encontrar, todos os que morreram, desde o Antigo Testamento até no Novo, vamos encontrar para estar no céu todo mundo junto. Ninguém foi na frente. Ah, fulano morreu, está no céu. Não, não está. Ele está enterrado. Uhum. No arrebatamento ele vai ser ressuscitado. Ah, sim. O espírito fica aguardando no seio de Abraão. A maioria das pessoas chamam esse episódio de seio de Abraão. Aqui, depois se você quiser ler algumas questões aqui, né, tem algumas perguntas já falando aqui, dos inscritos. O Fernando Gomes está dizendo aqui, é isso aí. Depois ele falou certíssimo. Aí o pastor William de Sá falou o seguinte: nesse caso, o corpo de Enoque e o de Elias está em algum lugar aqui na Terra? Né? Bom, eu depois dessa explicação que o pastor deu, que assim, tem coisas que traz mais luz para o nosso conhecimento, para a nossa inteligência. Realmente, o corpo não vai herdar o céu. Então, muito provavelmente, ele foi subindo no redemoinho de fogo, mas foi sendo consumido. No céu, ele virou pó. Exato. Porque entendeu? Se a gente estudar, você deve conhecer bem isso, que eu já vi que você tem essa questão científica que está bem apurado. Uhum. O que vai acontecer com o corpo quando chega numa certa atmosfera? Ah, com certeza ele deve explodir todo por dentro, né? Vai se explodir, vai se desmanchar, vai se deteriorar. Ele não vai chegar lá. O corpo não. Já começa assim, parar de... A respiração fica difícil, o ar fica rarefeito, não consegue puxar o ar. Então, muita coisa. Ele pode ter morrido. Ele pode ter morrido num determinado lugar. Só que os estudantes da Bíblia alegam o seguinte, que o Elias foi transladado para outro lugar, outra cidade, outro estado, uma distância dali, para que Deus queria tirar Elias de cena. Uhum. Deus queria tirar Elias de cena. Elias estava perturbado, Elias estava deprimido, Elias não estava mais igual era antes. Como existe muitos obreiros hoje, muitos líderes, que começou bem e terminou mal, psicologicamente, emocionalmente. O Elias não era mais aquele Elias. Uhum. Agora ele estava temeroso, ele estava com medo, ele estava inseguro. Então Deus falou para ele: Elias, unge Eliseu como profeta em teu lugar e unge Azaziel, eu esqueci o nome do rei, né? Tem um rei, né, que ele falou. Unge o rei para reinar. Uhum. E ele nem foi ungir o rei, ele foi logo pegar Eliseu, que ele já queria logo passar a capa dele. Você entendeu? Aí ele falou: o senhor hoje vai me tomar. O senhor hoje vai me tomar. O senhor hoje vai me tomar. Uhum. Aí o Eliseu começou a seguir ele. Onde você for, eu vou para Jordão. Porque ele queria receber a porção dobrada. A porção dobrada do espírito de Elias. E não do Espírito Santo, né? Essa é outra questão. É verdade. Ele foi receber o espírito do Elias. A intrepidez, a autoridade, a personalidade firme, né? Porque eu creio que Eliseu, como ele nasceu numa família de fazendeiro, ele tinha aquilo que a gente chama de diplomacia. Elias não era nada diplomático. Ó, segundo a minha palavra, vai acontecer isso, pronto, acabou, e tchau, e se quiser aceita, se não quiser aceitar também, vai acontecer do mesmo jeito. Então o Elias, Deus queria tirar ele de cena, porque do jeito que ele era, é igual o caso de João Batista, por exemplo. A Bíblia fala que o João Batista tinha um espírito, o mesmo espírito de Elias. Ele não era o Elias, o João Batista. Porque senão tem gente que fala que é a reencarnação de Elias. Exatamente. Ele não era o Elias, mas ele tinha a mesma intrepidez, a mesma coisa. Uhum. E o que acabou? Morrendo. Foi Deus que matou, quis que o João Batista morresse? Não, mas foi o jeitão dele. Então tem gente que ele, com o jeito dele, com a maneira dele, com a forma dele,
É igual um pastor que a gente tem hoje em dia no Brasil, que é muito intérprete, que é muito enérgico, que é muito isso, é muito aquilo. Se ele não tivesse segurança, ele já tinha morrido. Alguém já tinha matado ele. Você entendeu? É, intrepidez demais. Intrepidez demais. É bom muito veemente. Partes, né? Fala em outras. bastante, enfrenta qualquer um. E vai e tal, bota a cara dele na internet. Um pastor que a gente conhece aí, né? Chamado Cira Malafaia, vou falar logo aqui, não. Então, ele é muito intérprete, muito coisa. E se alguém fala, pastor precisa de segurança? Mas se ele não tivesse, não tinha morrido já? A verdade é essa. Ele tem segurança? Com certeza, e muito. Ele mesmo fala. O Eu não acompanho ele assim. O Cira Malafaia tem muito segurança. Os cultos na igreja dele, eu já estive lá, é rodeado de segurança. Até porque também ele é muito envolvido com questões políticas, né? Exatamente. Aí acho que se faz necessário também, né? Exatamente. Agora, o João Batista tinha o que de segurança? Ninguém. Entendeu? João Batista não tinha ninguém. Quer dizer, então... E outra coisa, o chefão do lar, ele falou o quê? No caso, lá na festa lá, né? O que você quer que eu te dou? Qual o presente que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista. Então, tá. Já que você me pediu isso, eu vou te dar. Eles foram lá prender o João Batista e mataram o cara. Mas então, aí que tá o X da questão, né? A gente tá mudando um pouco o foco da conversa, mas... Pra falar de céu, né? Pra falar de céu. Mas assim... De quem tá no céu. Eu acredito que chegou a hora também de João Batista. Até porque se ele veio no espírito de Elias, ele poderia fazer como Elias fez, né? Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma os seus 50. Se bem que foi Eliseu que falou isso, né? Depois que ele pegou a Não, capa. Foi Elias. Foi Elias mesmo, né? Elias. Então tá certo. Então, gente, que coisa, hein? Olha que papo gostoso. Dá pra ir pra lá, dá pra ir pra cá. O pastor William foi o seguinte. Ou no caso, é um caso à parte, né? Aí o Fernando tá falando, ele está no paraíso, né? Fernando está no paraíso. Mas vamos lá na pergunta. Fernando, bacana, obrigado por você estar assistindo aí, tá? Você, pastor William e todos que estão participando. A questão de paraíso é um problema sério na interpretação de muita gente. Quando Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aliás, não tem nem essa palavra hoje mesmo. Em algumas Bíblias até pode ter. Mas a palavra é hoje estarás comigo no paraíso. Não é hoje mesmo. Entendeu? Hoje mesmo. Se você for ver direitinho nas Bíblias originais, nas traduções mais voltadas para o original, não tem essa palavra mesmo. Tem a palavra hoje estarás comigo no paraíso. Mas também não está escrito igual as traduções da Testemunha de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Também não está assim, não tem essa vírgula. Mas também não está. Em verdade te digo, hoje mesmo, não tem esse mesmo. Mas tá, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Então vamos supor, Jesus morreu. Ele foi imediatamente para o paraíso? Não. Jesus morreu e foi sepultado. Depois foi ressuscitado. No terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, ele ficou quantos dias na terra? 40 dias. Depois de ressuscitado, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. Ele não foi para isso. Quando ele foi para isso? Quando ele foi assunto ao céu. Em Atos capítulo 2, capítulo 1, quando ele foi levado ao céu. Demorou 40 dias. Para cumprir justamente o 50º dia, né? Por exemplo, de Pentecoste. Que para completar o Pentecoste. Né? Tá certo. Ele foi para completar o 50º dia, que tem a plantação e a festa das colheitas, né? Que é o Pentecoste. Gente, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. A princípio, eu sei que vai ser difícil de vocês aceitarem, mas acompanhem até o entendimento de vocês se abrirem. Eu vou aqui citar 2 canais. Eu vou colocar aqui, ó, na edição. Esse vídeo aqui é ao vivo,
não vai aparecer, mas eu, quando for editar, estará aqui, ó. 1. Canal Relógio do Criador. 2. Canal Yeshua. Esse canal é do irmão Eduardo. Ele explica muitas coisas sobre o céu, sobre terra, sobre dimensões, sobre corpos, entendeu? Então, assim, quando se morria antigamente, iria-se para o seio de Abraão. Mas o seio de Abraão é conhecido como o aprisco menor. E isso está lá no céu. Só que, para mudar o nosso entendimento, eles colocaram o nome de Ursa Menor. Só que se você for ver o desenho dessa constelação, ela tem mais a ver com um aprisco do que com uma ursa, que é um quadrado com um rabicózinho assim. E tem a ursa maior. Aqui no caso é o aprisco maior. O aprisco menor é para onde iam as almas antes de Cristo. E é claro, o contingente naquela época era bem menor do que se tem hoje em dia de Cristo para cá. Correto? As almas que morrem de Cristo para cá vão para o aprisco maior. Ah, Rafael, mas você está falando de quê? Eu estou falando de que uma coisa que esconderam de você o tempo todo, que é o conhecimento de constelações, que é o livro da vida. Tudo o que acontece aqui na Terra já está escrito lá no céu. Entendeu? O livro da vida é esse. É a grande matrix que cria essa realidade, é o que está lá em cima. Entendeu? Então, assim, nós estamos inseridos na Terra, que é um sistema, que é um mundo. Tá? Eu não creio nesse mundo bola giratória molhada supersônica. Desculpa, gente. Se alguém ainda tem esse entendimento, por favor, procure um conhecimento diferente e assista esses dois canais, tá? Canal Yeshua e canal Relógio do Criador. E você vai ver que todo esse sistema, Terra e constelações, realmente é um relógio. Se destruíram as pedras guias da Geórgia. Quando se olhava para o buraco que tinha nessas pedras guias da Geórgia, você conseguia enxergar a Polaris. Ela foi destruída justamente quando não dava para enxergar mais a Polaris dentro dessa pedra. Por quê? Ela estava a 30 graus, agora ela está menos. E quando ela estiver a 90 graus, aí sim, as portas do céu vão se abrir, né? Aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, para poder vir e arrebatar a sua igreja. Aí vai se abrir o grande portal para poder receber todas essas almas. Entendeu? Assiste lá, vocês vão entender melhor. Bacana, boa dica, boa dica. E o que acontece? Em relação a paraíso, né? A pergunta do Fernando, está no paraíso, é a mesma coisa a questão eu expliquei sobre o ladrão da cruz, né? Que ele não está no paraíso, porque ele está numa dimensão chamada Kairos. Isso. O Kairos é o tempo de Deus. Tem o Cronos, o Kairos e o Aion. Então, o Kairos é o tempo de Deus. Então, vamos supor, quando o ladrão da cruz acordar na ressurreição, é como se ele tivesse morrido naquele dia, hoje mesmo. Porque ele entrou num mundo de descanso, tá? Porque ele não está sabendo de nada, porque tem muita gente, inclusive até o Fernando, já conversei isso com ele, que na verdade não se trata de sono da alma, que a pessoa está dormindo, não. Ele, na verdade, ele entrou nesse túnel e vai sair do outro lado há 2.000 anos atrás, há 2.000 anos na frente. Quer dizer, então para ele é como se todo mundo tivesse junto, eu e você que fomos depois, fomos por último, mas nós vamos todos encontrar nos ares e vamos estar sempre com o Senhor, de uma vezada só. É como se ele tivesse fechado os olhos e quando ele abrisse, ele já tivesse visto todo mundo, né? De todas as gerações, de todos os tempos. De todas as nações também, todas né? as nações, de uma vezada só. Porque ele não foi primeiro para depois a gente ir. Nós vamos todos juntos. Todos juntos. No abrir e fechar de olhos. Né? No abrir e fechar, não. No abrir e piscar de olhos, que é diferente de fechar de olhos, né? De piscar de olhos.
E aí outra questão é a questão da... Porque o que nós propomos, né, o Rafael? É a questão da gente fazer várias séries dentro dessa... Né, disso aí. Temática. A gente não vai conseguir esgotar nada aqui. Não. Hoje é só um aperitivo para vocês ficarem com água na boca. E semana que vem, com certeza, tem mais. Tem mais. É isso aí. Esse é só o primeiro episódio. E tem a questão do rico e do Lázaro. Porque tem muita gente que fala assim, que é uma parábola real. É uma parábola de ensinamento. É uma parábola escatológica. E não algo que aconteceu. Jesus está falando uma coisa, como será e não como é. Quando ele conta a história, ele está contando a história para mostrar como será e não como é. Deu para entender o que eu estou falando? Então, vamos supor, a parábola não é uma realidade, mas é um ensinamento. Por exemplo, que no final dos tempos, o que vai acontecer? O rico, ou a pessoa arrogante, não é o rico, né? Porque esse negócio de rico não entrar no céu não existe. Né? Tem gente que fala assim, nenhum rico vai entrar no céu. Então ninguém vai querer ser rico. Não quer dizer nada disso. Rico não vai entrar no céu. Ser rico é uma bênção, tá, gente? Benção, se esforcem. E aí o rico, o arrogante, o soberbo, né? Ele vai pro Hades. Ele vai pro Hades, ele vai pro inferno, ele vai... E o justo, aquele que é um cristão justo, que foi sempre pobre, teve muita dificuldade, mas sempre amou o Senhor, ele vai para Deus, que na parábola é chamado de seu de Abraão. É um nome fictício. Esses personagens nunca existiram, nem que existiu esse rico, nem existiu esse Lázaro. O seu de Abraão é um nome. Pronto, ele falou, mas Senhor, manda que alguém, o rico lá no Hades, queimando na chama, manda que alguém avise meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, para que não venha para cá, para esse lugar de tormento. Jesus falou, eu mandei os meus profetas. Olha aí, os profetas estão lá, eles quiserem, eles ouvem, se eles não quiserem ouvir... Exatamente, eu mandei meus profetas. Então Jesus está dizendo o seguinte, para aquela turma lá, porque a parábola, Jesus estava contando, não para os discípulos, Jesus estava contando para os fariseus. A parábola está... Que eram os ricos. Que eram os ricos. Eles que eram cheios de si. Cheio de si. Jesus não estava contando. Para quem era a parábola que Jesus estava contando? Aí essa é a questão. Jesus não estava contando essa parábola para os discípulos. O discípulo estava ouvindo, mas Jesus estava conversando com os fariseus. Porque veio uma pergunta antes. E quem perguntou foi o fariseu. Jesus falou, existiu um rico e um homem chamado Lázaro e tal. Entendeu? Porque também essa parábola, ela vem em sequência daquela parábola do rico, do jovem rico. O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus falou, é muito difícil. É mais fácil um cabelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e tal. Aí vem a sequência das parábolas. Tá? É isso aí. Gente, tem uma última pergunta aqui para a gente poder fazer, tá? Eu já perguntei sobre como se preparar para a volta de Cristo? Isso, não. Não, então são 2 perguntas. É essa aí? Como se preparar? Isso, para a volta de Cristo. O primeiro preparo para a volta de Cristo é aceitá-lo como Senhor e Salvador. Exatamente. Sim. Porque não adianta você viver aparentemente uma vida de santidade e você não ter uma vida de comunhão, de adoração com o Senhor. E tem muita gente que acha que se preparar é se abster de algumas coisas, por exemplo. Né? Quem é casado, por exemplo. Tem gente que acha que se preparar para a vida de Jesus é não ter relações, por exemplo, ou evitar relações. Você é casado, então não tem. Isso não vai te impedir de você voltar. Na verdade, se preparar é se negar a si mesmo, mas você tem que dar à sua esposa a devida paga, né? Com certeza. É o que Paulo fala. E tem gente que negligencia muitas coisas, tanto para filhos, não soltam pipa com os filhos, não jogam a bola de gude, não chutam a bola, não vai no parque, no shopping, não vai no cinema, porque ele acha que ele está fazendo coisa errada. E não é isso. E não é isso, nada disso.
é negar a si mesmo. Exemplo, vamos dizer, vamos supor, eu desenho, tá? Uma coisa que todo mundo sabe que eu faço. Então vamos dizer que por eu ter feito um desenho muito bonito, eu seja, nossa, eu sou demais, eu sou muito bom, ninguém é tão superior quanto a mim. Mas não é, você não pode pensar assim, você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer, não, realmente o desenho ficou bom e tal. Eu preciso melhorar alguma coisa ou outra, mas é ser humilde, é ajudar o seu próximo, é perdoar, é oferecer o perdão ou pedir perdão, entendeu? Então, assim, eu acho que é nesse caminho, né? Nesse ter a mente de Cristo, uma mente transformada. É aquilo que o escritor aos Hebreus fala, tá? Sem a santificação, né? Ninguém verá o Senhor. Ele fala outra coisa também. Seguir a paz com todos, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas que você tem que fazer: ter paz com todo mundo, não guardar mágoa no coração, ressentimento, e também viver uma vida de santidade, que a palavra santidade é separado. No original, exatamente. Separado. Você tem que ser separado, entendeu? Do sistema, separado do mundo, viver uma vida integralmente para Deus. Isso é uma preparação para o dia do arrebatamento. É isso aí. Maravilha, né, gente? Respondido aí a penúltima pergunta, agora a última. Os salvos receberão recompensas? Aí é que tá. O galardão. É aquela questão do galardão. E é no tribunal de Cristo que vai ser decidido a quantidade e a qualidade da recompensa. E o que será esse galardão? É uma coroa? É uma pedra? É um nome? O que é? Um pagamento, um bônus, até porque na parábola lá dos talentos, né? Um recebeu 2, outro recebeu, né? Um recebeu 1. Uhum. Né? Um recebeu 5, vamos dizer assim, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Um talento, cada um recebeu. Aí o que recebeu 5 granjeou e ganhou mais 5. Multiplicou. O que recebeu 2 multiplicou e ganhou mais 4. Mais 2, ficou 4. E o que recebeu 1 enterrou. Por que você enterrou? Porque eu sei que sou um homem duro e tal, então eu enterrei. Toma aqui o que é teu. Você devia colocar no banco para pelo menos render juro. Pegue ele, e amarre e lance fora, porque ele é um servo mau. É um servo inútil. Inútil, né? Pior ainda. Mau e negligente servo. Aí vai dizer por que recebeu 5. Você que recebeu 5, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, quer dizer, o galardão. Vai receber mais. Quem recebeu 2, você multiplicou, bom e fiel servo. Vem cá. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí quem recebeu 1 e enterrou, mau e negligente servo. Você devia multiplicar o talento. Então, na verdade, no dia do tribunal de Cristo, vai ser julgado justamente isso. Porque Jesus te entregou um talento e você está fazendo o que com ele? Jesus me entregou um talento, eu estou fazendo o que com esse talento? Eu estou multiplicando? Continua utilizando ele? Eu estou trabalhando, continua pregando, estou cuidando. Está se aperfeiçoando. Quer dizer, então, viu? Essa é a questão. Então vai ter recompensa sim. Certo. Na volta de Jesus. É isso aí, pessoal. Esse é o podcast de hoje, tá? E quero deixar aqui para vocês, né, algumas palavras aqui que escreveu o nosso amigo pastor Paulo César de Oliveira. Isso aí. Outros aspectos importantes. A volta de Jesus é uma bendita esperança para os cristãos. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Haverá julgamentos para crentes, tribunal de Cristo, e incrédulos, o grande trono branco. E esse será o grande e terrível dia do Senhor, né? Que eu acho que o julgamento de Deus vai ser assim mais terrível do que de Cristo, né?
Você tem alguma outra pergunta sobre o Apocalipse ou a volta de Cristo? Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários e na próxima semana estaremos voltando com este mesmo tema e outras dúvidas e outras questões ainda mais profundas para que possamos discutir aqui de forma a trazer entendimento e luz para o seu conhecimento. Amém? Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E eu quero agradecer ao Rafael Martins por ter vindo até aqui, né? E porque, na verdade, nós estamos sempre entrevistando, fazendo verdade, tal, né? verdade. Toda, e quando a gente tem alguém, inclusive eu já fiz um podcast com ele, está lá no meu canal do YouTube. Exato. Né? Tá lá no Pode Voz também. Tá lá no Pode Voz também. E a gente fez um podcast aqui muito interessante. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Amém. Pelo seu desempenho, pelo seu empenho em trabalhar na obra de Deus, usar as redes sociais para poder levar a palavra e edificar muitas vidas. E continue nesse caminho, tá? Tu é um cara que tem muita bênção para frente aí, muita coisa pela frente. Senhor. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém, e vamos para frente. Vamos para frente, que é para frente que se anda, né, gente? Exatamente. Olha, eu faço as suas palavras as minhas palavras, tá? Essa verdade é recíproca. Eu profetizo também muitas bênçãos e que a gente possa ir longe. E sempre cruzando os nossos caminhos para que eu possa testemunhar o que Deus tem feito na tua vida e, claro, que o Senhor possa testemunhar também o que Deus estará fazendo na minha vida, né? Para a glória de Deus. Tem vários dons, desenha, fala bem, é um locutor e tal, faz trabalho de locução. Se você precisar de um cara para divulgar sua igreja, divulgar seu comércio, fazer um trabalho maravilhoso, é esse cara aqui que eu indico, tá bom? Além de ser escritor, é palestrante, trabalha muito bem, tem muitos vídeos e vamos para frente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Aí apareceu.